Olá, querido, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aí, dando continuidade à segunda parte daquela palavra que ontem nós começamos, né? Que o título é: que pão temos comido e que água nós temos bebido. E é claro que nós entendemos quando se come alguma coisa pelos nutrientes que há na comida e também na bebida. É claro que o corpo físico reage de uma forma em que ele tem ânimo, né? O alimento, ele dá ânimo ao nosso corpo, tanto o pão como a água. Então nós estamos entrando nessa segunda parte, né? Nós falamos do pão e vamos continuar falando um pouco mais sobre o pão da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus, ele continua falando algo para os discípulos, para que os discípulos pudessem entender de maneira correta o que ele estava dizendo, o porquê que ele era o pão da vida. Já que pão é alimento do físico, Jesus estava dizendo que ele era o alimento espiritual. Alimento para a minha alma, para a sua alma, alimento para o nosso espírito. Porque só em Cristo nós podemos ter ânimo, só em Cristo nós podemos crescer fortes, sadios e saudáveis espiritualmente. E a própria palavra de Deus diz que a carne para si nada aproveita, mas é o espírito, é o que vivifica. E Jesus, lá no capítulo 6 do livro de João, ele fala lá no versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus, falando com eles, por quê? Porque eles estavam pensando naquela multiplicação dos pães anteriormente, por isso que vieram atrás de Jesus. Eles estavam vendo um pão material, eles estavam vendo a sua necessidade física, mas Jesus está falando que ele era um nutriente muito mais das suas necessidades físicas, mas sim da necessidade do espírito, da necessidade da alma. Porque se nós nos alimentamos com os nutrientes do pão para ter ânimo fisicamente, caminhar fisicamente, crescer fisicamente, né? Ter os membros fortes, saudáveis. Jesus está falando que no espírito, na alma, ele, como pão, ele realiza muito mais até do que o pão material dentro do nosso interior, no nosso espírito, na nossa alma. E o Senhor Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. E Jesus disse no versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É incrível essa palavra, porque muitas vezes nós não entendemos o que Jesus quis dizer, e nem os discípulos entenderam. Está dizendo, aquele que vem a mim, olha só, vem a mim para se alimentar de mim, para comer de mim, para se nutrir de mim, para ter ânimo através de mim. Eu sou um alimento que vai dar ânimo, força, coragem à tua alma e o teu espírito. Assim como o pão natural é o alimento para dar força, ânimo e coragem ao teu corpo. Quando você se alimenta bem, é claro que com os nutrientes e as vitaminas de uma boa alimentação, as enfermidades, consequentemente, não vão ter um poder sobre o teu corpo, até mesmo porque você, né, vai aumentando as suas defesas físicas, né? Os glóbulos vão tendo os nutrientes necessários para defender o teu corpo de qualquer vírus e de qualquer tipo de enfermidade. Agora Jesus está falando que quando você se nutre dele, é claro que a tua compreensão espiritual e da alma, sorvendo os nutrientes espirituais de Cristo, aleluia, porque ele é o teu, é o meu alimento, é o meu nutriente
espiritual. É claro que as enfermidades, como o pecado, como a carnalidade, como tudo aquilo que nos afasta de Deus, que é a carne é uma doença, querido. E o único nutriente para nos livrar do poder da carne é Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso pão, que é o nosso alimento, que nos fortalece para poder dizer não à carne, porque a carne fala, querido. Ou você não acha que a carne fala? Porque se a carne não falasse, Paulo não dizia lá em Gálatas, no capítulo 5, que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. A carne fala. Ela fala para você fazer tudo o que Deus não gosta, porque a carne não se sujeita a Deus. Por isso que o pior inimigo do homem, querido, não é o diabo. O pior inimigo é o corpo onde ele vive. É os olhos, é a boca, é o ouvido, é o nariz. Cada membro do corpo é o maior perigo, porque se a carne começar a comandar os membros do teu corpo, vai levar você ao pecado e vai levar você à desgraça. Mas quando você se alimenta de Cristo, o Espírito é aquele que vivifica. A carne para nada aproveita, porque o teu espírito está fortalecido para se defender, aleluia, das concupiscências da carne. Significa, é o diabo. Aí você ouve uma vozinha dizendo, é o diabo, faz isso, mas aquilo não, é a tua própria carne. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que mortificar a carne a cada dia, tem que colocar ela submisso debaixo dos nossos pés. E eles não entendiam isso, né? Jesus diz lá no versículo 35 que aquele que vem a ele não terá fome. Quer dizer, a gente vê tanto crente hoje dentro da igreja, querido, reclamando disso, reclama de pastor, reclama de culto, reclama de tudo, porque ele mesmo em si mesmo não tem vida. Você, querido, precisa ter vida em ti mesmo. Ninguém pode comer o pão por você, é você que tem que comer. Agora depende, até mesmo, te dou razão, você vai me perguntar, e aí pastor, a gente vai à igreja, só ouve materialismo, só ouve o pão que alimenta o corpo e a minha alma está sedenta. Então, meu irmão, para pensar nisso e começa a orar a Deus e sai desse ambiente aí onde você não é alimentado, porque se tiver morto lá, tu vai morrer junto. Essa é uma verdade. E tem muito crente morrendo porque está agarrado à religião, está agarrado à denominação, está agarrado a nome de pastor, está agarrado a um monte de coisa, está agarrado aos rituais da igreja e não está agarrado a Cristo. Aonde não tem alimento, meu filho, que nutre a tua alma, aonde Cristo não é pregado como se deve ser pregado e ensinado como alimento para o meu espírito, para a tua alma, pode sair para fora, meu irmão. Digo isso sem medo nenhum, porque tem muita porta aí que não foi Deus que abriu, não. É coisinha de homens que não tem sabedoria e abre lá uma porta e fica lá juntando um monte de pessoas. Aí ele está morto e está levando um monte junto. Essa é a verdade que acontece hoje. As pessoas estão aí carentes de nutrientes espirituais, porque não tem ninguém para dar de comer. Lembra que Jesus disse para os discípulos, Senhor, o povo é muito grande. Jesus disse, dá-lhe voz de comer. Então, os sacerdotes têm que dar ao povo o que comer, mas tem que dar um alimento verdadeiro. Não esse tipo de alimento que anda por aí. Nós já falamos sobre isso. E Jesus fala no versículo 37, todo o que o Pai me dá, virá a mim. Aí eu te pergunto, você tem certeza que Deus te deu para Jesus? Por quê? Você tem que ir a Ele. Se Ele é o pão, diariamente você tem que se alimentar, o teu espírito, a tua alma dele. Porque senão você fica doente, você fica enfermo. E o que nós temos visto hoje é uma igreja enferma, doente, muita gente doente, eu não estou generalizando. Tem muito homem de Deus aí que tem o conhecimento da palavra, tem muito homem de Deus aí que às vezes é uma portinha pequenininha e tu não vai lá porque a igreja é pequena, mas lá tem comida. Tu entra nesses grandiosos templos, só tem ritual, só tem eventos e mais eventos, nutrindo a satisfação da tua carne e o teu espírito no outro dia continua sedento e faminto, meu querido. Então começa a pensar isso porque é a tua alma. Quando você está buscando comida, você tem que ir no lugar onde tem comida. Se não tem comida, meu irmão, vai ficar fazendo o que aí? Vai ficar morrendo de fome?
Aí vai ficar culpando os outros? Não. Você tem o direito de querer ser bem alimentado. Se Jesus é teu pão, você tem que ir aonde está esse pão. Se aonde você está não tem um pão chamado Jesus, então fora, querido. Rituais, tudo isso aí não vai adiantar de nada e você vai morrer aí no deserto e com fome. Jesus disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus está ali, está falando. Foi por isso que os fariseus começaram a querer matar ele, porque o povo estava achando que aquele pão lá de Moisés lá, que era o alimento, né? Então os sacerdotes, os escribas, os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, fala sobre isso. Eles estavam assentados lá, né, na cadeira de Moisés, dando alimento para o povo que já não era mais. Agora o alimento já não era mais o maná que desceu do céu, o alimento agora era Cristo. E esse alimento é diário. Você não levanta de manhã, meu irmão, sem tomar um café, levanta, porque senão o teu corpo não aguenta. Então por que em primeiro lugar você não se alimenta de Jesus? É por isso que tem muita gente doente aí. É por isso que tem muita gente reclamando. Porque acha que não, eu tenho muita coisa para fazer, a correria da vida. Jesus falou, olha, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode comer de mim. Não adianta. Se tu não come de Jesus hoje, querido, e não bebe o sangue dele hoje, que é uma perfeita comunhão com ele através do Espírito Santo para perdão dos teus pecados diário. Você tomar banho no teu corpo diário. Por que diariamente tu não vai buscar Jesus? Por que diariamente tu não vai fazer um retrospecto da tua vida? Ver o que tu fez naquele dia, se tu está sujo, se tu está imundo. Né? Vai para a igreja de qualquer maneira, a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, porque ele é santo. Essas coisas que a gente não entende, porque não é ensinado corretamente. E Jesus, ele começa a ensinar isso. Ele começa a trazer essa analogia. Na verdade, que ele diz lá, no capítulo... Nesse capítulo que nós estamos estudando, no capítulo 6, eu estou pulando um pouco, mas na verdade vos digo, versículo 47, que aquele que tem em mim, que crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. A tua vida, querido, não está nas coisas materiais, está em comer de Cristo todo dia. Está entendendo isso aí? Que pão você tem comido e que água você tem bebido. Esta é mais uma parte dessa mensagem. E a gente vai continuar aí, hein? Jesus é o pão da vida. Louvado seja Deus. Tamo junto.